Fala galera do meu canal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre captadores. Como surgiu o captador? Da onde ele veio? Como é que ele é feito? Quais são as diferentes formas de captadores? As diferentes formas de captar o som do seu baixo, né? Vamos falar especificamente dos baixos. Mas a história não começa com os baixos. A história começa com as guitarras, é verdade. Adolf Rickenbacker, é mesmo, gente. Rickenbacker, o famoso Rickenbacker, que ele é cofundador das empresas Rickenbacker. E eles começaram fazendo uma guitarra, como a gente conhece hoje como guitarra havaiana. Foi no final dos anos 20 que se teve a ideia de começar a fazer os captadores. Os outros dois sócios do Rickenbacker eram o Bill Champ e o Paul Bart. Esses dois camaradas começaram a desenvolver os captadores para guitarra, para essa guitarra havaiana. Por volta de 1930, meados de 1930, surgiu o captador Alnico, inventado por um cara chamado J.B. Jonas. Esse cara é um especialista em eletrônica que ele criou um ímã, né, de alumínio, níquel e cobalto, né? Tinha alguns outros elementos e tinha o aço também. Só que aí ele foi aperfeiçoando isso. Ele aperfeiçoou e chegou a um resultado de alumínio, níquel e cobre, que era um condutor melhor, né? E nesse meio tempo também foi inventado os parafusos que vocês conseguem ver no captador, para que o captador suba ou desça. Pode ser simples isso, cara, mas isso aí foi uma revolução. Os captadores eram fixos, né? Fixados mesmo. Eles não podiam nem ir para cima nem para baixo. Então os caras, além de inventarem o alnico, eles inventaram esse parafuso que sobe e desce o captador. Os captadores passivos foram os primeiros a serem criados, logicamente. Então, o captador passivo você não podia mexer muito, como vocês bem sabem, mas tem gente que não sabe, que na tonalidade, por isso que existe o tone, né? No baixo, no jazz bass, você tem volume, volume e tone, né? Para você diminuir as frequências de grave e de agudo. É só isso que você pode fazer com o captador passivo. Porém, o captador passivo ele tem um som mais gordo. Tem muitos amantes, né, do passivo. Eu conheço, por exemplo, eu gosto muito de usar os captadores no passivo. Por exemplo, o Richard Bona, com o Fodera dele, ele usa passivo, cara. Ele não usa o ativo. Ele desliga o ativo do baixo para usar os caps passivos, que ele acha que o timbre é melhor, ele timbra melhor o baixo. E dependendo do pré, isso pode ser um diferencial sim. Você consegue timbrar melhor o baixo no passivo. Os captadores single coil, eles possuem uma bobina envolvendo o ímã, ao em volta do ímã, né, dos captadores. Eles têm um timbre mais brilhante, eles conseguem emitir um som mais brilhante. Porém, eles têm uma desvantagem, né? Eles provocam mais ruído. Né? Eles podem, até de uma lâmpada fluorescente, pegar um pouco de ruído, né? Ruído de lâmpada fluorescente, de PC, de computador, da elétrica, do palco. Então, o single coil é o captador mais simples que existe, que consegue, como eu disse, esses timbres brilhantes, porém ele tem essa desvantagem do ruído. Aí o que os caras desenvolveram para perder esse tal desse ruído? Eles entenderam que se colocassem um single coil um do lado do outro, eles conseguiriam eliminar um pouco mais. E aí nasceu o humbucker. O humbucker, ele é um captador que basicamente são dois single coils juntos, né? Assim, ele é um captador maiorzão, né? Ele produz um timbre também robusto, mais gordo, mais pesado, né? E é assim a característica do humbucker. Mas só que aí qual que é a vantagem? O humbucker consegue eliminar de vez todos esses ruídos aí causados pelo single coil. E tem também o split coil. O split coil é
é esse captador que você vê no Precision, né? Eles são, na verdade, são dois captadores para corda Mi e Lá e outros dois captadores para corda Ré e Sol, né? Que são captadores assim, né? Que eles ficam nessa posição, né? São os captadores do Precision. Captadores ativos. Esses captadores, eles dependem de um pré-ampli, né? Você tem um baixo ativo, né? Popularmente falando, você tem um pré-ampli, né? E ele consegue sim cortar ou aumentar as frequências do seu instrumento, tanto no grave, no médio, no agudo, ele dá essa gama de possibilidades. Também ele empurra o som, porque ele tem muito mais volume, né? Ele depende de uma bateria de 9 volts ou duas, né? Formando assim 18 volts de pré-amplificação. Aí tudo depende da qualidade do som que ele vai produzir, se ele vai influenciar muito no som do seu baixo, que o pré-ampli ele pode influenciar muito, cara. Se não for um pré-ampli legal, ele influencia, ele embola o som, que vira uma maçaroca, né? Por isso que tem muita gente que prefere o captador passivo. Porque se o pré não for legal, ó, por exemplo, eu já toquei em Fenders que o pré no baixo de 5 cordas não é legal. A quinta corda não fica boa, né? É muito melhor você usar ele no passivo. Agora, prés igual do Fodera, que é o Mike Pope, né? Pré do Mike Pope ou pré Bartolini, né? Pré Seymour Duncan e tal, eu gosto muito. Aí eu já falo para você que o negócio é mais embaixo. O som fica fantástico, aí você chega aonde você quer. Mas esse negócio de baixo passivo, baixo ativo, isso é do gosto, tá, gente? Isso é do gosto de cada um. Nunca falem isso, né? Que um baixo ativo é melhor que um baixo passivo. Isso não é verdade. São totalmente coisas diferentes. Inclusive você pode ter no seu instrumento tanto o ativo quanto o passivo. Uma chavinha que corta o pré, né? E uma chavinha, essa mesma chave, quando ele corta o pré, o seu baixo se transforma em passivo. Inclusive isso é muito importante, porque eu, por exemplo, a única vez que eu fiquei no palco sem um instrumento, é difícil um baixo dar problema, quebrar uma corda, ou dar um problema e tal. Mas comigo aconteceu. Eu tinha um Kenny Smith e esse Kenny Smith não tinha passivo, né? Não tinha a opção do passivo. O que aconteceu? No meio do show, o pré queima. Acabou. Eu tive que sair do palco, né? Porque eu não tinha outro baixo ali de reserva. Eu não tinha um show importante, era um show importante. E o tecladista teve que fazer a mão esquerda mais para a esquerda ainda para suprir a falta do grave do baixo. Mas isso é um problema. Então, quando você não leva um instrumento para viagem reserva, é muito bom você trabalhar com um baixo que seja ativo, que ele tenha esse recurso do passivo. Que dê um BO no pré, você tem o passivo lá para te socorrer. Outro tipo de captador é o Sup Bar, né? Que ele tem esse nome por causa da sua forma física, que parece um sabonete, né? Um sabonete preto, né? Ele é tipo uma barrinha de sabonete. E esse captador é muito versátil, né? Geralmente encontrado aí nos baixos de 5 cordas e 6 cordas. É um captador muito versátil e o som dele também é bem gordo. E para finalizar esse nosso estudo sobre captadores, tem o captador piezo, né? É um outro tipo de captador. O piezo, enquanto os captadores magnéticos captam a vibração da corda, né, através de um ímã, o piezo não, ele capta através de um cristal, de cristais, né, que são colocados ali na ponte do seu baixo. Então ele fica na região ali da ponte do seu baixo e ele capta a vibração das cordas na ponte, né? É outro tipo de captador. E geralmente se encontra esses captadores em violões, né? Mas tem baixos, por exemplo, o Yamaha John Patitucci, ele tem o piezo na ponte, que aí você combina o som do piezo com o som dos captadores magnéticos normais, ou você elimina um ou outro, ou faz a combinação dos dois para um resultado
que você queira, para um resultado qualquer que você queira. Eu, particularmente, não gosto muito de piezo. Eu não gosto muito. Eu prefiro só os magnéticos mesmo. E se não for um baixo muito legal, eu prefiro o passivo, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, deixe a sua curtida aí, por favor, que isso é muito importante para que o canal dê sua volta aí pelo YouTube, pela internet. E até o próximo vídeo. Grande beijo, tchau, tchau.